comunidade Duplo Expresso! No vídeo de hoje falaremos sobre lawfare. Direito ao ponto. Lawfare é uma palavra inglesa formada por law, lei, e warfare, guerra. Em tradução livre, significa guerra jurídica. Em outras palavras, é um emprego de manobras jurídico-legais como substituto de força armada. Manipulação das leis para atingir alguém que foi eleito como inimigo político. Desde o fim da Guerra Fria, devido aos efeitos políticos contraproducentes da doutrina de segurança nacional, tais como as desaparições, torturas, ditaduras, os Estados Unidos não se utilizam da implantação de regimes ditatoriais como primeira opção, porque é possível manter o controle sobre qualquer país por meio de vias aparentemente democráticas. A intervenção através da via jurídica se tornou uma opção mais eficaz, sempre que exista uma estratégia para alcançar determinado fim, qual seja derrubar os governos que pretendem fortalecer a soberania nacional dos seus povos, para que não possam apresentar suas candidaturas e exercer seus cargos públicos, paralisando-os política e financeiramente pela via judicial. O lawfare tem sido utilizado na América Latina para interditar a política através de sua judicialização, onde o judiciário se apresenta como uma supra-instituição acima da sociedade civil e que não pode ser retificado por ela ou por nenhum outro dos poderes. A judicialização da política tem como objetivo viabilizar a perseguição dos líderes políticos que se opõem ao projeto neoliberal desenhado nos centros financeiros internacionais. O lawfare é mais econômico e mais efetivo que ações militares planificadas, porque se utiliza do expediente do sistema de justiça para dar uma aparência de legalidade a processos de exceção, ou seja, transforma códigos penais em balas. O aliado principal do lawfare é a mídia monopolista, como a Rede Globo no Brasil, o Grupo Clarim na Argentina ou a Televisa no México, que corrobora para sepultar a reputação de quem se elege como inimigo político. A condenação jurídica nem sempre é importante. O que importa é a condenação do tribunal midiático, através de um incessante e diário processo de difamação e execração pública, para dar status de veracidade a uma avalanche de acusações sem provas. O estratagema linguístico utilizado para legitimar a perseguição contra os opositores políticos é o argumento moralista do combate à corrupção. No Brasil, o tema da corrupção é manipulado há 100 anos para legitimar golpes de Estado, sempre que um representante das classes populares alcança o poder. No caso do Brasil, o lawfare da Força Tarefa Lava Jato, cuja própria autodenominação de força-tarefa remete ao jargão militar, Polícia Federal, Ministério Público e juízes atuam como se estivessem em uma guerra, tratando investigados e réus como inimigos e não como cidadãos. Teve como objetivo último impedir que a base da pirâmide social tenha seus interesses representados com a condenação do ex-presidente Lula. Lula representa o projeto político de inclusão social dos pobres, que está em dissonância com os interesses da elite financeira, que tem seus tentáculos em bancadas do Parlamento, Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal. O armamento inconstitucional e punitivista que instrumentalizou o lawfare da Lava Jato foi a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar número 135/2010, a Lei das Organizações Criminosas, 12.850/2013, que trata-se da lei que instituiu as delações premiadas e que, combinada com a nova redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, através da Lei número 12.403/2011, possibilitou as infames prisões para delação. A legitimidade da judicialização da política decorre da construção midiática do consenso sobre a corrupção ser uma jabuticaba, o problema fundamental da América Latina. Essa premissa é manifestada por instituições financeiras internacionais e agências do governo estadunidense,
promotoras da doutrina do ajuste estrutural do Estado, nos anos 90, que vem sendo utilizada para atacar governos de esquerda na América Latina e que torna suspeita e criminaliza tudo aquilo que vem das classes populares, inclusive qualquer liderança associada a elas, chamando de populismo de esquerda, afirmando que apresentam um problema de corrupção estrutural. Desde o começo do século XXI, os Estados Unidos começaram a investir recursos em programas de cooptação das instituições judiciais de numerosos países, em especial nos países da América Latina, através de um generoso financiamento da Agência Estadunidense para o Desenvolvimento. Na Colômbia, por exemplo, desde a criação da Escola Rodrigo Lara Bonilla de Formação de Quadros para o Poder Judiciário, financiada por essa agência, está ocorrendo a transição do sistema jurídico de natureza continental, onde a fonte do direito é a lei escrita, prevista na Constituição Política do país, para o sistema de precedente judicial, o common law estadunidense. Agora, são juízes da Corte Constitucional que definem as leis, mediante processo de revisão constitucional. Em caso de sentenciar que uma lei não se ajusta à Constituição, os juízes dão uma nova redação, atuando como legisladores. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Na América Latina como um todo, assistimos à gradual substituição dos sistemas penais inquisitivos ou mistos para o sistema penal acusatório, à imagem e semelhança do sistema estadunidense, provocando um maior empoderamento das promotorias nacionais, que na prática operam sob instruções remetidas pela justiça estadunidense. Por exemplo, em julho de 2017, Kenneth Blanco era o procurador-geral assistente da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, equivalente ao Ministério Público. E durante uma palestra em Washington, Kenneth Blanco falou, abro aspas, em relacionamento íntimo entre procuradores dos Estados Unidos e do Brasil na Lava Jato, e revelou que a cooperação entre eles, abro aspas, não depende apenas de procedimentos oficiais, fecho aspas. Ou seja, também existe colaboração informal entre os agentes públicos dos dois países, procedimento que viola a lei brasileira. Os precedentes do lawfare são encontrados na denominada guerra contra o terrorismo, impulsionada depois do 11 de setembro de 2001, onde os Estados Unidos tentaram impor novas categorias jurídicas não previstas nas leis internas ou internacionais, como os combatentes ilegais ou seu direito unilateral de vigiar e executar, o que inclui, por exemplo, a salvaguarda para a utilização de drones assassinos. Outro exemplo nesse sentido tem sido a massiva judicialização da política, sustentada na dramatização do tema da corrupção, associada aos líderes de esquerda latino-americana, aqueles que, quando estavam no poder, pretenderam garantir a soberania nacional contra intervenções do imperialismo. Abro aspas aqui para a declaração do jurista Eugênio Raul Zaffaroni. O objetivo dessa pulsão totalitária do capital financeiro é enfraquecer os estados, que são o lugar da política. Eles querem ocupar esse lugar da política. Nem preciso falar do que está acontecendo em outros países da região. É suficiente falar no meu. Na Argentina, temos um ministério ocupado por gerentes de transnacionais. Fecho aspas. A democracia brasileira está sendo vítima de lawfare. E em mais um atentado à democracia, o Supremo Tribunal Federal negou o direito fundamental de votar a 3.400.000 eleitores brasileiros e brasileiras, pobres, que não cadastraram a biometria. A soberania popular foi duplamente golpeada. Primeiro, tirando o ex-presidente Lula da disputa eleitoral, o franco favorito, com mais de 40% das intenções de voto do povo brasileiro. E segundo, com esta decisão elitista e inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal arbitrariamente excluiu milhões de pobres de exercer a sua soberania e poder mudar a sua vida através da política.
o único espaço de luta para a conquista de uma vida digna para todos esses brasileiros. Mais uma vez, a política foi interditada pelo voluntarismo judicial, que sequestrou a nossa soberania popular, com influência decisiva no resultado das eleições de 2018. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.